Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Elisa e hoje eu vou estar aqui com vocês revisando alguns pontos-chave do direito internacional público. Então, para a gente começar a entender os sujeitos do direito internacional público, a gente precisa discutir as teorias que explicam esses sujeitos. Primeiramente, a gente tem a teoria clássica estadualista, que é a teoria mais tradicional, que define como sujeitos do DIP apenas os estados e as organizações internacionais. Essa teoria preponderou mais ou menos até o final da Segunda Guerra Mundial. E nós temos então a teoria eclética ou heteropersonalista, que define então os sujeitos de DIP não apenas com os estados e as organizações internacionais, mas outros sujeitos, como os indivíduos, as empresas transnacionais e multinacionais e os blocos regionais. A questão de ser ou não ser sujeito do direito internacional público está atrelado à personalidade internacional, que se refere à aptidão para a titularidade de direitos e obrigações. E essa, por sua vez, está associada à capacidade internacional, que é a possibilidade efetiva de uma pessoa, natural ou jurídica, exercer direitos e cumprir obrigações no plano internacional. Então, primeiramente, nós temos o Estado como o sujeito clássico e tradicional do DIP, que é composto, então, de 3 elementos: território, povo e poder soberano. E os doutrinadores do DIP costumam definir que o Estado tem a personalidade jurídica originária, porque os Estados teriam formulado as principais normas de DIP através dos tratados e também criam as organizações internacionais através desses documentos. Em seguida, nós temos as organizações internacionais, que são organismos que, por meio da cooperação, visam a atingir objetivos e interesses comuns. Elas são criadas por meio de tratados pelos Estados, onde prevêem o seu arcabouço institucional permanente e uma personalidade jurídica própria. Contudo, costuma-se definir que a personalidade jurídica das organizações internacionais é derivada, justamente por serem criadas através de tratados pelos Estados. É importante lembrar que as organizações internacionais têm a capacidade de celebrar tratados, assim como os Estados. E eu trago aqui alguns exemplos, como as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, a Organização dos Estados Americanos no plano regional, entre outras. Então, essas organizações internacionais vão variar de acordo com as suas finalidades, como, por exemplo, finalidade econômica, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, finalidades políticas, como as Nações Unidas, entre outras. E também variam de acordo com o seu âmbito de atuação. Nós temos as organizações internacionais universais, cujo maior exemplo é a Organização das Nações Unidas, e também organizações regionais, como é o caso da Organização dos Estados Americanos. Elas vão variar também conforme a natureza dos poderes exercidos. Elas podem ser intergovernamentais, formadas através de diversos estados, como por exemplo o Mercosul, e supranacionais, estando acima da questão dos estados, como por exemplo as Nações Unidas. É importante lembrar que, apesar das organizações internacionais serem criadas por estados, elas não têm a soberania como esses entes. Então, a criação das organizações internacionais não confere a elas a questão de entidades soberanas. Em terceiro lugar, nós temos dois sujeitos do direito internacional que são bastante aceitos no plano internacional, que é a Santa Sé e o Estado da Cidade do Vaticano. É importante entender que eles são dois sujeitos de direito internacional distintos. A Santa Sé é a entidade que comanda a Igreja Católica e ela é chefiada pelo Papa e composta pela Cúria Romana, que são o conjunto de órgãos que o assessoram. Ela é sediada no Estado da Cidade do Vaticano e ela pode celebrar tratados, participar de organizações internacionais e também exercer o direito de legação, que é
o direito de enviar e de receber agentes diplomáticos. A personalidade da Santa Sé era um pouco questionada até que foi então celebrado o Tratado de Latrão em 1929 entre a Itália e a Santa Sé, que cedeu a essa um espaço em Roma onde foi criado então o Estado da Cidade do Vaticano. A partir desse momento, a personalidade da Santa Sé passou a ser aceita majoritariamente no plano internacional. Nós contamos também com o Vaticano, que é um ente estatal, pois possui os 3 elementos do Estado tradicional: povo, território e governo soberano, que é chefiado pelo chefe de Estado, o Papa, e também ele pode celebrar tratados e participar de organismos internacionais na condição de ouvinte, como a Assembleia Geral da ONU, e tem ainda o direito de legação, que é exercido pela Santa Sé. Falando um pouco agora sobre os novos sujeitos de direito internacional, também conhecidos como fragmentários. Nós temos, primeiramente, as organizações não governamentais, que são entidades privadas sem fins lucrativos que atuam em áreas de interesse público, muitas vezes em típicas funções do Estado. As organizações não governamentais começaram a ter grande impacto na seara internacional, principalmente a partir da década de 80 do século 20, e elas têm um papel muito importante na exigência e no enforcement de obrigações internacionais. Contudo, é importante lembrar que as organizações não governamentais não podem celebrar tratados. Temos aqui alguns exemplos de organizações não governamentais, como a Anistia Internacional, o Greenpeace, que atua nas causas ambientais, e o Médicos Sem Fronteiras, que atua em questões humanitárias. Em segundo lugar, nós contamos com as empresas transnacionais e multinacionais. Essas empresas se beneficiam e influenciam diretamente a produção de normas internacionais, bem como têm obrigações estabelecidas em tratados, como, por exemplo, em matéria de direitos humanos, direito do trabalho e direito ambiental. Contudo, apesar das empresas poderem celebrar instrumentos jurídicos com os estados e com as organizações internacionais, esses instrumentos não serão propriamente tratados, não serão instrumentos jurídicos vinculantes, e sim serão contratos ou protocolos de intenções ou normas de conduta. É importante diferenciar as empresas transnacionais das multinacionais, porque eventualmente existe uma confusão de conceito quanto a elas. Então, a principal diferença entre esses dois tipos de empresa é que as empresas transnacionais podem ter o seu capital a partir de um único estado ou de uma única pessoa, enquanto as multinacionais, o capital provém de mais de um estado. E elas podem ser, então, bilaterais, quando esse capital provém de 2 países, ou multilaterais, quando provém de mais de 2 países. Então, é importante, para resumir tudo o que foi falado sobre as empresas transnacionais e multinacionais, dizer que essas não são consideradas propriamente sujeitos formais de DIP, e sim atores que atuam na seara internacional. Nós temos também como um novo sujeito de DIP os indivíduos, no qual a doutrina vem paulatinamente rendendo-se à evidência de que o indivíduo age sim na sociedade internacional, muitas vezes de forma independente aos seus estados de origem, e reconhece dessa forma na pessoa natural o caráter de sujeito internacional de DIP. Então, justamente porque existe um rol significativo de normas internacionais que aludem diretamente a direitos e obrigações da pessoa natural, como evidenciado, por exemplo, através dos diversos tratados de direitos humanos e de direito internacional do trabalho. Então, existe a possibilidade de que os indivíduos acedam diretamente a foros internacionais para reclamar a violação desses direitos, como, por exemplo, através da possibilidade dos indivíduos acederem à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em caso de violações.
Outra questão que coloca em evidência a ideia de que os indivíduos são sujeitos de DIP é a possibilidade deles serem julgados pelo Tribunal Penal Internacional quando do cometimento de crimes internacionais, como crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio. Então, é importante entender que o Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma em 1998, julga indivíduos e não estados. Então, é importante entender que os indivíduos são hoje considerados como possíveis sujeitos, novos sujeitos de direito internacional, contudo, eles ainda não exercem todas as capacidades internacionais existentes, por exemplo, quanto aos estados. Então, nesse caso, os indivíduos ainda não podem, até o presente momento, celebrar tratados. Nós temos também outros atores que atuam na seara internacional, como é o caso dos beligerantes. Os beligerantes são movimentos contrários ao governo de um Estado que visam conquistar o poder ou criar um novo Estado, e cujo estado de beligerância é reconhecido, então, por outros membros da comunidade internacional, como, por exemplo, por outros Estados. É importante entender que os beligerantes devem respeitar as normas de direito internacional humanitário quando na existência de conflitos armados e também as normas de direitos humanos a todo momento. E nesse caso, quando reconhecidos por outros sujeitos de direito internacional, eles podem então celebrar tratados com esses estados neutros e exercer então direitos e obrigações no plano internacional. A partir disso, os estados de origem dos beligerantes não serão mais responsáveis pelas suas ações. Temos exemplos de beligerantes nos confederados dos Estados Unidos, que foram reconhecidos internacionalmente pelos estados da Inglaterra e da França, e também os sandinistas da Nicarágua de 1979, durante a intervenção norte-americana na Nicarágua, que foram então reconhecidos pelos países do Pacto Andino. Contamos também com os insurgentes, que também são grupos que se revoltam contra governos. Contudo, as suas ações não tomam a proporção da beligerância. São ações pontuais e localizadas e cujo estado de insurgência pode ser reconhecido por estados. A questão se os insurgentes podem ou não celebrar tratados vai depender desse ato de reconhecimento feito por outros estados neutros, que irá então determinar essa capacidade ou não. Justamente porque não existem normas internacionais que prevêem se os insurgentes podem ou não celebrar esses instrumentos jurídicos vinculantes. Um exemplo de insurgência é a Primavera Árabe. Bom, em todo caso, como eu já falei anteriormente, independentemente do reconhecimento dessa beligerância ou insurgência por outros sujeitos do DIP, eles devem respeitar a todo momento as normas de direito internacional humanitário e as normas de direitos humanos quando incorrerem em conflitos armados ou conflitos internos. Afirmar o contrário seria negar a universalidade dessas normas de direitos humanos que visam proteger o indivíduo em qualquer circunstância. Passando então ao último sujeito de direito internacional, eu trago aqui o direito comunitário, que é representado pelos blocos regionais, que são os mecanismos de integração regional formados por diversos estados que estão na mesma região do globo. Eles são criados por tratados e a atribuição de personalidade jurídica a eles vai depender exatamente dos interesses desses integrantes dos mecanismos e de suas particularidades. Um exemplo de bloco regional bem próximo à nossa realidade é o Mercosul, que possui personalidade jurídica conforme o seu protocolo adicional ao Tratado de Assunção sobre a estrutura institucional do Mercosul. Bom, então trazendo um resumo de tudo que foi falado sobre os sujeitos de direito internacional público, nós temos os sujeitos tradicionais, estados, organizações internacionais, Santa Sé e Vaticano, que podem celebrar tratados e exercem todas as capacidades referentes à personalidade jurídica internacional. Nós temos os sujeitos novos ou fragmentários, que são o indivíduo, as organizações não governamentais e as empresas
transnacionais e multinacionais, e nós temos outros entes que podem atuar na seara internacional. Os beligerantes, que podem celebrar tratados quando reconhecidos por outros estados neutros, os insurgentes, cuja capacidade de celebrar tratados irá depender do ato de reconhecimento feito por outros sujeitos, e os blocos regionais. Bom, dando continuidade, então, à nossa revisão de Direito Internacional Público, nós vamos abordar agora as fontes de Direito Internacional. Primeiramente, para poder entender as fontes de DIP, é necessário nós abordarmos duas teorias, que são a teoria monista e dualista, e que estudam a relação do direito interno com o direito internacional público. Primeiramente, quando nós falamos sobre o dualismo, esse entende a relação entre o sistema de direito interno e direito internacional como dois sistemas distintos e independentes que não se correlacionam. Dessa forma, uma vez que cada sistema é soberano na sua seara de atuação, não existe conflito entre essas normas. Para que a norma internacional exerça efeitos no plano nacional, ela deve ser internalizada por meio de um processo de transformação da norma internacional em norma nacional. Em segundo lugar, quando nós falamos sobre o monismo, esse entende o sistema de direito interno e direito internacional público como um sistema jurídico único. Então, nós não estamos falando de sistemas independentes e justamente por isso existe conflito entre as normas quando, por exemplo, o direito interno prevê uma coisa e o direito internacional prevê em sentido contrário. Para que os compromissos internacionais gerem efeitos jurídicos no plano interno, isso ocorre de forma automática, não sendo necessário nenhum processo de internalização, como determina o dualismo. É importante destacar também que existe a questão do dualismo moderado. Esse tipo de dualismo entende que não é necessário um projeto de lei para que essa norma seja devidamente internalizada. Um processo específico, através de uma aprovação prévia do Parlamento e da ratificação do chefe do Estado, é suficiente, para realizar essa devida internalização, que pode ocorrer, então, inclusive por meio de decreto. E justamente por isso, o Brasil pode ser considerado um país que exerce esse tipo de dualismo moderado. Por mais que a Constituição Federal seja omissa quanto ao sistema jurídico que o Brasil adota nesse sentido, e por mais que a doutrina muitas vezes proponha a questão do monismo, para o STF prevalece o dualismo moderado, como determinou na ação direta de inconstitucionalidade número 1480. Já o monismo se divide em duas teorias distintas. Nós contamos com o monismo internacionalista, que determina que as normas internacionais, quando existe um conflito, são então superiores às normas internas. E essa teoria está sacramentada no artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que prevê exatamente que um Estado não pode se eximir de cumprir as suas obrigações internacionais, alegando que elas são contrárias ao seu direito interno. Já o monismo nacionalista determina que quando existe um conflito entre normas do direito interno e do direito internacional, as normas de direito interno têm, então, primazia sobre o direito internacional. Uma classificação muito comum das fontes de DIP é a sua divisão entre fontes materiais e fontes formais. As fontes materiais fazem referência ao conteúdo da norma, aos fatos sociais, históricos, políticos e econômicos que deflagram a produção dessas normas. Já as fontes formais são os processos jurídicos e os métodos de criação dessas normas, de aplicação geral. Em âmbito interno, está ligado ao mecanismo constitucional de elaboração de leis.
Contudo, essa divisão das fontes é muito criticada pelos doutrinadores, justamente porque no direito internacional nós não contamos com nenhum tipo de órgão supremo que elabore regras jurídicas de aplicação para todos os sujeitos internacionais de forma vinculante. Bom, a norma mais importante no que tange às fontes do direito internacional público é o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, justamente porque essa norma prevê o rol das fontes de direito internacional. Então, ele traz as convenções internacionais, os tratados, o costume internacional e os princípios gerais de direito como normas primárias do direito internacional público e a jurisprudência e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações como normas secundárias. Então, as fontes primárias são aquelas que revelam efetivamente qual é o direito aplicável em uma determinada situação jurídica. Como eu disse anteriormente, são os tratados, o costume e os princípios. Já as fontes secundárias apenas contribuem para elucidar o conteúdo de uma norma e para interpretá-la da maneira correta. Essas são a doutrina e a jurisprudência, como previsto no artigo 38. Falando então, primeiramente, dos tratados, que estão previstos na linha A do artigo 38, esses são todos os acordos internacionais escritos entre dois sujeitos do direito internacional e destinados a produzir efeitos jurídicos. Os principais tratados que abordam a questão desses documentos jurídicos vinculantes são a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, que é inclusive referida como o Tratado dos Tratados, porque ela aborda todas as questões referentes à elaboração, à entrada em vigor e à conclusão de tratados entre Estados. É importante ressaltar que, conforme seu artigo 1º e 2º, o âmbito de aplicação dessa Convenção de 1969 é apenas em relação a tratados elaborados entre Estados e não outros sujeitos do direito internacional. Já a Convenção sobre o Direito dos Tratados entre Estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais de 1986 prevê, então, e reconhece essa possibilidade das organizações internacionais terem a capacidade para elaborar tratados. Alguns doutrinadores consideram os tratados a mais importante fonte do direito internacional público, justamente em razão de ser necessário o consentimento expresso das partes contratantes. Então, os tratados estão abarcados pelo princípio do pacta sunt servanda, que prevê que os acordos devem ser cumpridos, e ele contém uma força jurídica vinculante, justamente por contar com esse consentimento expresso, de forma diferente de outras fontes do direito internacional público. Contudo, é importante lembrar que não existe hierarquia entre as fontes de DIP. Tanto os tratados podem revogar os costumes, como os costumes podem revogar os tratados. E também é importante ter em mente que o rol do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça não é um rol taxativo, e sim exemplificativo, podendo existir outras fontes que não estão ali previstas. Os tratados podem, então, ser classificados através do número de partes contratantes. Nós temos um tratado bilateral, quando ele é celebrado entre duas partes, e temos um tratado multilateral, quando ele é celebrado entre mais de duas partes. Outra questão muito importante referente ao estudo dos tratados é a possibilidade da cláusula de reserva. A reserva é uma declaração unilateral feita por um sujeito do direito internacional quando ele ratifica, aceita, aprova ou adere a um tratado com o objetivo de excluir ou modificar efeitos jurídicos de determinadas disposições daquele tratado em relação a esse sujeito do direito internacional. Porém, existem situações em que as reservas não podem ser realizadas conforme o artigo 19 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Essas exceções são quando a reserva é proibida pelo tratado,
quando o tratado disponha que só possam ser formuladas determinadas reservas e aquela reserva que o sujeito internacional pretende formular não está incluída nesse rol, ou quando a reserva é incompatível com o objeto e a finalidade desse tratado. Bom, passando então para a segunda fonte do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, nós falamos então do costume. O costume são atos reiterados dos Estados durante certo período de tempo, versando um assunto da mesma maneira. Para que um costume exista no direito internacional público, são necessários dois elementos. Primeiramente, os fatos materiais, que são a prática social reiterada de determinado ato. Um exemplo disso é quando dois estados vizinhos passam a não pedir o passaporte para a entrada dos turistas. Isso pode vir a formar um costume bilateral entre esses dois estados. O segundo elemento é a opinio iuris, que se refere ao elemento psicológico. É a crença psicológica ou subjetiva do Estado de que tal comportamento é lei, de que tal comportamento pode ser exigível e obrigatório na seara internacional. Essa questão diferencia, então, o costume legal de um mero uso social. É importante entender também que não há um requisito temporal para a formação de um costume. Contudo, essa regra costumeira deve estar de acordo com um uso constante e uniforme praticado pelos Estados conforme a Corte Internacional de Justiça. Então, deve existir algum grau de uniformidade dessas práticas estatais para que um costume possa passar a existir. Essa prática reiterada, é importante destacar, pode ser tanto omissiva quanto comissiva. Então, um hábito contínuo de não agir em determinadas situações pode levar à formação de uma regra geral e de um costume. Via de regra, a prova do costume é ônus daquele que alega. Então, cabe à parte que alega demonstrar que aquele costume existe na seara internacional. Em terceiro lugar, nós temos então os princípios gerais de direito, previstos na alínea C do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que são aqueles preceitos fundamentais ao direito positivo. Então, da mesma maneira que em todos os ramos do direito existem princípios fundamentais, assim como no direito interno, não é diferente em relação ao direito internacional, os quais devem ser aceitos pelo Estado em foro doméstico. A previsão dos princípios gerais de direito no Estatuto da Corte Internacional de Justiça serve justamente para resolver o problema do non-liquid, que se refere à existência de lacunas no direito internacional quando não existe uma norma que prevê uma solução jurídica para determinada situação. Então, para impedir que a Corte Internacional de Justiça não possa resolver aquela situação, foram previstos os princípios gerais de direito, cabendo então à Corte aplicá-los na resolução desse tipo de caso. Nós temos diversos exemplos de princípios gerais de direito internacional, como a boa-fé, o pacta sunt servanda, a obrigação de reparar um dano quando exista uma violação, a litispendência, que diz respeito à existência de causas com os mesmos pedidos e partes em mais de um tribunal internacional, a coisa julgada, a soberania internacional, a cooperação internacional. Nós temos também o estopel, que se refere de forma equivalente a um tipo de preclusão no direito interno, que diz respeito à vedação de um comportamento jurídico contraditório por parte dos sujeitos de direito internacional. Dessa forma, quando um sujeito alegue determinada situação jurídica, ele não pode, então, em momento posterior, alegar situação contrária. E nós temos os esgotamentos dos recursos internos antes do recurso a tribunais internacionais, que diz respeito a outro princípio também do direito internacional, da subsidiariedade, que se refere à possibilidade dos Estados resolverem as controvérsias no seu âmbito interno antes de que essas demandas sejam levadas ao plano internacional.
Passando então para as fontes secundárias do DIP, nós contamos com a jurisprudência, que são o conjunto de decisões reiteradas e uniformes em questão semelhantes, proferidas por órgãos internacionais de solução de controvérsias relativas à matéria do direito internacional. A jurisprudência internacional vai se originar especialmente de tribunais internacionais, como a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos, entre outros diversos tribunais. O Estatuto da Corte Internacional de Justiça determina que a jurisprudência faz lei apenas entre as partes daquele referido caso, justamente porque o tribunal não aplica a doutrina do precedente, mas ele se esforça para que exista uma consistência judicial. Então, o tribunal emprega a técnica de fundamentar as suas decisões em decisões anteriores, tratando-se de uma questão de prova do direito. A jurisprudência, como fonte do DIP, é muito importante justamente porque o direito internacional público é um ramo que conta com poucas normas vinculantes. Então, os tribunais exercem um papel essencial, inclusive, né, na criação de direito em determinadas situações. E a questão do advento de novas situações jurídicas que não estão previstas nas normas formais de DIP também pede uma dinamicidade de respostas, onde as normas formais muitas vezes não dão conta de lidar com essas novas situações. É importante ressaltar que o artigo 38, a linha D da Corte Internacional de Justiça, não se refere apenas à jurisprudência dos tribunais internacionais, mas também de tribunais nacionais que muitas vezes possuem um valor probatório de uma prática do Estado, daquele referido Estado, sobre a questão em análise. Quando nós falamos, então, da fonte secundária da doutrina, nós estamos nos referindo a um conjunto de estudos, ensinamentos, entendimentos, teses, pareceres de estudiosos do direito internacional, normalmente constantes de obras acadêmicas e de trabalhos de instituições especializadas. Em regra, a doutrina vai apenas produzir prova de direito, sendo um instrumento útil para descobrir qual é a norma aplicável em determinada situação jurídica, bem como para a sua correta interpretação. Então, a doutrina deve ser interpretada de maneira ampla. Ela não se refere apenas a pessoas físicas, mas também anais de conferências, documentos produzidos pelos grupos de estudos das Nações Unidas, entre outros documentos não vinculantes. Passando então para as novas fontes do direito internacional público, nós contamos com os atos unilaterais. Existe discussão quanto a essa fonte, justamente porque ela não está prevista no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. O ato unilateral é uma manifestação de vontade de um Estado ou de uma organização internacional suficiente para produzir efeitos jurídicos na ordem internacional. Eu destaco aqui que ele é um ato de Estado ou organização internacional, porque esses são os únicos sujeitos que podem exercer um ato unilateral. Para que essa fonte do direito exista, é necessário dois elementos. Primeiro, a intenção de se vincular, que se refere à vontade legítima do seu autor, sem vícios de consentimento ou qualquer tipo de fraude, e com a verdadeira intenção de cumpri-los. Em segundo lugar, a publicidade ou a notoriedade, que se refere a que esse ato seja dirigido ao público em geral, e ele pode ser manifestado através de decisões políticas, discursos dos governantes e também os atos unilaterais das organizações internacionais. Então, alguns desses atos unilaterais guardam um alto nível de obrigatoriedade, como os atos do Conselho de Segurança da ONU ou do órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Os atos mais comuns exercidos pelas organizações internacionais são as decisões, que são os atos da organização que geram obrigações
aos destinatários, como exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, as recomendações, que são os atos das organizações que sugerem atos ou alertam sobre possíveis obrigações a serem exercidas, por exemplo, as recomendações da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Nós temos também as sentenças, que são aquelas decisões em casos contenciosos das cortes internacionais, como a Corte Europeia de Direitos Humanos. E, por fim, nós temos os pareceres consultivos, que são não obrigatórios e que elucidam ou interpretam o direito sobre determinados casos jurídicos. Como exemplo, nós temos as opiniões consultivas da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós temos também os atos unilaterais comuns entre estados e organizações internacionais. Em primeiro lugar, nós temos o silêncio, que é a aceitação tácita quanto a determinado ato e que é uma fonte de direito reconhecida e inclusive confirmada em casos contenciosos. Nós temos o protesto, que é uma manifestação expressa de discordância quanto a uma determinada situação. Nós temos, em terceiro lugar, a notificação, que é uma informação de algum sujeito do direito internacional a outro sobre determinada situação capaz de exercer efeitos jurídicos. Nós temos a renúncia, que é a desistência de um direito, e essa deve ser sempre expressa e nunca tácita ou presumida, justamente porque implica na desistência de um direito. Nós temos o reconhecimento, que é um ato expresso ou tácito de constatação e admissão da existência de certa situação jurídica e dessas consequências. Um exemplo do reconhecimento é o reconhecimento de Estado independente no plano internacional. Nós temos a promessa, que é um compromisso jurídico de adoção de certa conduta, e ela é prevista como fonte justamente pela expectativa que ela gera na outra parte. Nós temos o estopel, que, como já foi falado anteriormente, diz respeito à vedação de um comportamento contraditório no plano internacional e que é pautado na boa-fé, impedindo que um Estado que reconheça certo direito venha posteriormente alegar que esse direito não existe. Nós temos a denúncia, que é o ato pelo qual o Estado se desvincula de um tratado. Visto então os atos unilaterais, nós temos uma nova fonte de direito internacional público, que são as resoluções das organizações internacionais. Nós temos dois tipos de resoluções das organizações. A primeira são as obrigatórias ou impositivas, que vinculam os sujeitos de direito internacional, e um exemplo são as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Em segundo lugar, nós temos as resoluções facultativas, que têm então um caráter de mera recomendação e que possuem apenas uma força moral e política, e não uma força jurídica formal. Bom, falando então sobre as resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, certas resoluções são vinculantes aos órgãos e estados membros das Nações Unidas e outras não são legalmente vinculantes e são então meras recomendações de direito. Quando dizem respeito a normas gerais de direito internacional, a aceitação por votação maioritária faz prova das opiniões dos governos emitidas no maior fórum existente para a expressão dessas opiniões. Nós contamos também com o soft law, que foi desenvolvido pela doutrina norte-americana em oposição ao conceito de hard law, que se refere ao direito tradicional. Então, o soft law é um direito mais maleável, mais flexível e que não tem caráter de cogência. Ele normalmente diz respeito a documentos que prevêem meras recomendações ou sugestões no plano internacional. E um exemplo disso são os atos das organizações internacionais que não sejam obrigatórios e os códigos de conduta. Por fim, nós temos então o ius cogens, que é previsto no artigo 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados e que diz respeito a uma norma imperativa de direito internacional geral que é tida como que é reconhecida pela comunidade internacional dos estados como um todo, como uma norma da qual nenhuma suspensão é permitida e que só pode ser modificada por norma posterior
de direito internacional geral da mesma natureza, ou seja, por outra norma de ius cogens. E é importante destacar que um tratado que contraria uma norma de ius cogens é nulo. Então, essas normas de ius cogens, elas traduzem valores éticos, que são absolutos e universais e que impõem a sua força cogente. Elas ocupam hierarquia superior a todas as normas de DIP, inclusive a tratados e a costumes internacionais. Um exemplo de uma norma de ius cogens é a proibição da tortura. Então, esse tipo de norma, ele implica uma restrição direta à soberania dos estados em nome de certos valores vitais. E o reconhecimento de uma regra ius cogens pode ser exercido, então, pela maioria dos estados ou pela comunidade internacional de estados como um todo. Eu trago aqui, então, um exemplo de uma questão da prova da Ordem dos Advogados do Brasil, que fala sobre a questão da Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados de 1969. Ela pede para que se determine a afirmativa correta quanto a essa convenção, traz na alternativa A, que para os fins da convenção, tratado significa qualquer acordo internacional concluído por escrito entre estados ou organizações internacionais. Como a gente viu, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 tem o seu âmbito de aplicação referente apenas de tratados celebrados entre estados e não com organizações internacionais, razão pela qual a alternativa A está incorreta. A alternativa B determina que os estados são soberanos para formular reservas, independentemente do que dispõe o tratado. Como a gente viu anteriormente, os estados, apesar de serem soberanos para formular reservas, estão vinculados ao que dispõe esse tratado, existindo situações de exceções que não podem ser formuladas reservas. A alternativa C, por sua vez, traz que o Estado não pode invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas no plano internacional, que é exatamente a norma consagrada no artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que consagra, então, a doutrina do monismo internacionalista que a gente viu. Então, justamente por isso, a alternativa C é a alternativa correta. E apenas para entender por que a alternativa D também está incorreta, ela dispõe que os tratados que conflituem com uma norma imperativa de direito internacional geral têm sua execução suspensa. Contudo, como nós acabamos de ver, quando um tratado conflitua com uma norma ius cogens, ele é nulo, razão pela qual a alternativa D está também incorreta. Bom, então agora eu vou falar sobre um tema que é muito importante para nós, justamente porque o Brasil é um integrante do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Então, nós vamos entender um pouco mais sobre os sistemas de proteção desses direitos. Primeiramente, nós contamos com o Sistema Universal de Direitos Humanos, no âmbito da Organização das Nações Unidas, que possui diversos órgãos que tutelam esses direitos, como, por exemplo, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos e também o Comitê de Direitos Humanos, que pode, então, julgar casos contenciosos que contenham violações a esses direitos. Em segundo lugar, nós temos os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. Hoje em dia, nós contamos com 3 desses sistemas, que são o sistema interamericano, o sistema europeu e o sistema africano. É importante destacar que tanto o sistema interamericano como o sistema africano de proteção de direitos humanos contam com uma corte e uma comissão, enquanto o sistema europeu de direitos humanos, que foi o primeiro sistema criado, conta atualmente apenas com uma corte, a qual os indivíduos podem aceder diretamente sem que tenham que passar pela fase da comissão. E nós também contamos com o Sistema Nacional de Proteção de Direitos Humanos, que diz respeito ao âmbito interno de cada estado. Então, a ideia é que exista uma complementariedade entre todos esses sistemas para fortalecer a proteção dos direitos humanos. Lembrando sempre que os direitos humanos têm caráter universal, o que não significa uma uniformidade total. Dessa forma, todas as particularidades regionais devem ser levadas em conta
quando da aplicação desses direitos em âmbito regional. Falando então um pouco sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele foi criado pela Carta da Organização dos Estados Americanos em 30 de abril de 1948, na 9ª Conferência Internacional Americana em Bogotá, na Colômbia. Essa Carta da Organização dos Estados Americanos previu, então, no seu artigo 106, que haveria uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também uma Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, que estabeleceria a estrutura e a competência dessa comissão e de outros órgãos encarregados dessa matéria no continente. Dessa forma, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi criada pela OEA em 1959 e ela é um órgão autônomo que é composta por 7 membros de alta autoridade moral e reconhecido saber em matéria de direitos humanos, como disposto no artigo 34 da Convenção Americana. Esses membros são eleitos a título pessoal na Assembleia Geral da OEA e têm um mandato de 4 anos, permitida uma reeleição. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos possui diversas atribuições e competências que estão previstas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Contudo, eu destaco aqui uma das suas atribuições mais relevantes para a proteção desses direitos no continente, que é a sua atuação com relação a petições e demandas que prevêem a violação de direitos humanos por parte de estados do continente. E cabe também à Comissão Interamericana, nessa continuidade, comparecer perante a Corte Interamericana quando um caso tenha sido submetido a esse tribunal. Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi fundada em 1979, ou seja, 20 anos após a Comissão Interamericana. Ela é composta de 7 juízes eleitos a título pessoal em votação secreta na Assembleia Geral da OEA, por maioria absoluta e para um mandato de 6 anos, permitida uma reeleição. Todas as decisões da Corte Interamericana são formadas por um quórum de 5 juízes. É importante também falar da competência contenciosa e competência consultiva da Corte Interamericana. A competência contenciosa diz respeito à capacidade da Corte de julgar casos contenciosos que versem sobre violações de direitos humanos, como o Brasil, que já foi condenado diversas vezes em casos de violações, e também a competência consultiva, que diz respeito à emissão de pareceres consultivos pela Corte, onde ela discorre sobre a interpretação do direito atual sobre determinada situação jurídica no continente americano. Eu trago aqui também os principais documentos desse sistema interamericano. Nós temos como documento central a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, a Declaração Americana de Direitos Humanos e Deveres do Homem, que foi criada em 1948, a Carta da OEA, que criou efetivamente o sistema, e nós temos também o Protocolo de San Salvador, que é o protocolo adicional à Convenção Americana em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais. Bom, falando um pouco então sobre uma questão que sempre é cobrada em provas, a questão do procedimento perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Esse procedimento inicia com a apresentação de uma petição ou comunicação à Comissão Interamericana, o que é previsto no artigo 44 da Convenção, que pode ocorrer por indivíduos, grupo de indivíduos ou entidades não governamentais. É importante destacar que também existe a possibilidade de queixa interestatal, que é quando um Estado denuncia outro Estado por violações de direitos humanos, o que está previsto no artigo 45 da Convenção, mas que para isso aconteça, os Estados devem aceitar essa possibilidade através de uma declaração. Posteriormente a essa fase de submissão da petição pelas vítimas, nós temos o relatório de admissibilidade, que é emitido pela comissão, conforme os artigos 46 e 47 da Convenção, onde a comissão vai discorrer, então, sobre se aquela petição é admissível e cumpre os requisitos procedimentais.
Posteriormente a isso, nós temos uma possibilidade de solução amistosa, então um acordo entre as partes, que é prevista no artigo 48. E caso não ocorra uma solução amistosa, nós podemos ter então um relatório de mérito, onde são feitas recomendações por parte da Comissão Interamericana para que aquele Estado as cumpra e repare as violações. Caso a comissão entender que o Estado não cumpriu com as suas recomendações, ela pode, então, submeter esse caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Resumindo a fase de submissão de um caso à Corte Interamericana, nós temos primeiro a apresentação de pedidos, argumentos e provas por parte dos peticionários, nós temos uma apresentação de resposta estatal e temos também a celebração de uma audiência pública, onde são discorridas sobre as questões de admissibilidade, mérito, reparações e custas, tanto pelos peticionários como pelos agentes do Estado. Passada então essa fase sobre o procedimento na Corte Interamericana e discorrendo um pouco sobre a sentença, é importante destacar que a sentença da Corte Interamericana é definitiva e inapelável, conforme o artigo 67 da Convenção. A única coisa que vai caber, então, da sentença da Corte Interamericana é um expediente de interpretação da sentença, que deve ser interposto em 90 dias a partir da notificação dessa sentença ao Estado e aos peticionários, que pode equivaler, no âmbito interno, ao embargo de declaração. É importante destacar a diferença entre sentença estrangeira e sentença internacional. Enquanto a sentença internacional diz respeito às sentenças de tribunais internacionais, como a Corte Interamericana e a Corte Internacional de Justiça, a sentença estrangeira são aquelas sentenças emitidas pelos órgãos jurisdicionais de outros estados. Então, de forma contrária à sentença estrangeira, a sentença internacional prescinde de homologação pelo Supremo Tribunal de Justiça. Conforme o artigo 68 da Convenção Americana, a parte da sentença que determinar a indenização compensatória poderá, então, ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para execução de sentenças contra o Estado. Quando uma sentença da Corte Interamericana não é cumprida pelo Estado, a única medida que pode ser tomada é a Corte submeter essa consideração à Assembleia Geral da OEA como um mecanismo político, indicando os casos específicos em que o Estado não tenha dado cumprimento às suas sentenças.